Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e hoje a gente vai falar sobre receitas. Bem, na verdade não vamos falar de receitas, nós vamos falar de fontes alternativas de receita. Nessa virada de ano eu estava com um grupo de amigos na praia e rolou uma conversa sobre... a galera estava dando exemplos de opções de receita que cada um tinha feito. Assim, eu já vendi isso, eu já vendi aquilo, eu já fiz... E eu dei o meu exemplo, o pessoal ficou assim meio chocado comigo assim e tal. Mas enfim, foi um exemplo assim meio que eu achei para poder dar um impacto maior neles. Quando eu era muito novo, quem não me conhece, dá uma olhada aqui em cima no link de sobre mim que vocês vão ter uma noção. Meu pai era operário de fábrica, não ganhava um grande salário, mas também não era aquela coisa assim miserável de passar fome. Ele tinha um saláriozinho lá, era uma família pobre, não era nem classe média, vamos dizer assim. E era difícil, não tinha mesada. Meu pai não tinha dinheiro para pagar mesada para filho. Na época não tinha isso. Então, às vezes, você tinha que ficar lá, pai, me dá R$1, me dá R$1. Você ficava o mês inteiro pedindo para você ganhar R$1 ali, uma vez a cada, sei lá, 10 dias ele te dava R$1 para você comprar uma balinha. Eu ficava pensando, eu falei assim, pô, cara, é muito chato. Eu odiava pedir dinheiro pros outros, entendeu? Nunca gostei muito disso. E eu comecei a sacar que meu pai sempre num dia, sei lá, dia 20, ele já começava a acabar o dinheiro dele. E aí ele queria comprar alguma coisinha ou outra, não tinha mais dinheiro, que já tinha acabado o dinheiro de salário. Era assalariado, não tinha controle nenhum de despesas, como a gente conhece aí. Vocês, o público que costuma acompanhar o Viver de Dividendos não sofre desse problema, porque a maioria da galera aqui é investidora, já tem um controle ali de caixa ali, de quanto ganha, quanto gasta, e não entra nessas situações, né? Então, mas a realidade da grande maioria dos brasileiros é essa. O pessoal gasta muito e acaba não tendo nenhuma reserva de dinheiro, nada do tipo. Chegava dia 20, meu pai acabava o dinheiro. Eu comecei a perceber isso, o que eu fiz? Eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, se eu te emprestar R$10, você me paga 20 quando você receber? Pô, pra quem não tinha nada e ele tava doido atrás de dinheiro, ele falou, beleza, empresta R$10 que eu te pago 20 quando eu receber meu salário. E eu peguei e fui na vizinha do lado. Eu já tinha antes negociado com a vizinha do lado. Perguntei se ela tinha um dinheiro para me emprestar, ela falou que tinha. Eu cheguei nela e falei, dona Clotilde, o nome dela não era esse, mas eu não posso falar o nome dela aqui. Mas dona Clotilde, me empresta aí R$10 aí, que eu te pago, sei lá, daqui a uns 10, 15 dias. Aí ela ia me emprestava os R$10. O que acontece? Eu ia lá entregar pro meu pai recebia o salário, ele me pagava os R$20. Eu ia lá na dona Clotilde e falava que a dona Clotilde, toma seus R$10 aí de volta. E aí eu ficava com aqueles R$10 de lucro e vivia um mês, ele comprava minhas balinhas, meus coisinhos com aqueles R$10 de lucro. A galera ficou chocada comigo na praia, falou que eu era um filho da puta, que eu cobrava juro do meu pai, que não sei o que eu não valia nada. Gerou uma certa revolta entre eles, mas eu falei assim, pô, mas eu era pequeno, meu pai sabia meu pai não se importava em pagar R$10 de juro pra mim, entendeu? Eu acho que ele tava vendo aquilo lá como uma lição pra mim. E foi ótimo, porque aquilo ali foi excelente para mim poder, assim, mudar a minha forma de pensar, né? Mas enfim, o fato é que a grande maioria das pessoas, que a gente estava na roda de amigos, vou falar assim para vocês, que poucos foram os que falaram que buscavam alguma fonte alternativa de renda, a maioria da galera era muito, mas muito acomodada. E isso daí é assim em todo o Brasil, em todos os lugares. E às vezes a gente fica falando que o pessoal é acomodado, a gente acha que às vezes é só aquele maluco que é assalariado, que é servidor público e tal, que tá nesse padrão. Mas não, eu trabalho com muitos empresários, eu tenho contato com muitos empresários aqui na minha cidade, na minha região, porque eu instalo o sistema na loja deles, então eu acabo fazendo amizade e tal. Então, vamos dizer assim, das minhas amizades, 90% delas são com pessoas que têm algum negócio ou são empresários de algum ramo. Eu vou falar para vocês que 95% deles são caras muito, muito acomodados. Eles não buscam fontes alternativas de receita. O cara tá com aquela lojinha ali e vende aquela coisa ali há 10 anos e continua vendendo. Beleza, para ele pode estar ótimo e tal. Mas assim, daqueles 5% que são os caras que se preocupam em estar buscando uma fonte a mais de receita. Em estar buscando crescimento, coisas do tipo. A grande maioria da galera tá acomodada, entendeu? E aí depois vem um momento de dificuldade como esse que a gente vai passar agora em 2016, 2017, e passou até mesmo em 2015, né? Mas que era só o começo.
E aí o cara fica desesperado, porque, ai meu Deus, a crise, que não sei o que e tal. Mas o cara não faz nada para mudar. Se você faz a mesma coisa sempre, como que você vai esperar um resultado diferente? Não tem como você esperar um resultado diferente. Vai ser aquela mesma coisa sempre. Você vai ganhar aquele mesmo tanto. E aí as coisas começam a subir de preço e você tá com aquela mesma receita. Esse é o problema de todo mundo. É o que eu falo pro pessoal. O pessoal critica. Tem alguns colegas meus que são empresários e falam assim, eu jamais trabalharia como funcionário público ou como um assalariado. Assim, eu também, eu não tenho esse tipo de perfil. Mas eu não vejo nada demais um cara ser funcionário público ou ser um assalariado. O negócio é que ele tem que ter uma segunda fonte de renda. Você quer ser funcionário público? Beleza, seja funcionário público, mas tem uma segunda fonte de renda. Busque uma fonte alternativa de renda. Por quê? No momento que vier a dificuldade, a primeira coisa que sobe aqui nesse país é a inflação. A inflação vai comer o seu salário todinho. Todo o seu ganho que você tem vai ficar na mão da inflação. Então, se você não tiver uma segunda fonte de renda, na hora que... Não falo, às vezes, nem só nos momentos de crise. Pode surgir imprevistos, por exemplo. Alguém pode ficar doente, seu carro pode bater, quebrar, e você precisar de pagar, sei lá, um seguro alto, alguma coisa desse tipo. E às vezes o cara não tem ali uma fonte alternativa de renda. Então o importante não é, eu quero ser um empresário. Você tem que buscar uma fonte alternativa de renda para você. Não importa em que você esteja fazendo. Busque uma fonte alternativa. E às vezes a gente fala isso, né, até na galera dos investimentos mesmo. Que a maioria do pessoal que está aqui acompanha a gente. Às vezes o cara tenta buscar ali uma receita a mais ali, né, aumentar um pouco mais a rentabilidade, só que o foco dele primeiro deveria ser aumentar a receita dele. Ele tem que primeiro buscar o crescimento dele, o amadurecimento dele como profissional, buscar alternativas no mercado. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando comecei a minha empresa, eu vendia um sistema de outra pessoa, não era o meu sistema, porque eu não sabia programar, para vocês terem ideia. Quando eu comecei esse negócio comigo que eu tenho hoje, eu não sabia nem programar. E aí eu vendi o sistema de outro cara, dava suporte para os clientes. Nesse meio tempo, eu fui aumentando o número de clientes e eu comecei a ver assim, poxa, vou procurar outras alternativas de receita dentro do meu próprio negócio. Você não precisa de montar um outro negócio. Dentro do seu próprio negócio você pode buscar alternativas. Você tem que ficar atento, ficar observando e aproveitar as oportunidades. Eu comecei a vender computadores para os meus clientes que eu atendia. E aí eu fui aumentando um pouquinho a minha receita. Depois eu vi que os computadores já não estavam dando muito dinheiro. O que eu fiz? Eu peguei e falei assim, poxa, eu preciso de começar a pensar em uma outra alternativa. Eu falei assim, poxa, por que eu não aprendo a programar e vendo programa para os meus clientes? E aí eu comecei a estudar programação, aprendi a programar na internet e tal, fui pesquisando, fui me aprimorando, fui melhorando e tal. E aí comecei a vender para os meus clientes programas para rodar junto com o programa que eu vendia. Tinha um programa principal na loja do cara e eu acoplava um programinha para o cara que era um relatório X, não tem no programa que eu vendia, que eu representava. Aí eu ia lá e desenvolvia aquele relatório e vendia para o cliente. Então era uma fonte a mais de receita. E depois, com o tempo, eu falei assim, poxa, por que eu não crio meu próprio programa? E eu comecei a criar meu próprio programa. Fiquei anos e anos trabalhando e tal, para poder fazer meu próprio programa. Botei no mercado, fui vendendo devagarzinho e tal, enfim. Mas é só para vocês verem, eu nunca, em momento algum, fiquei parado esperando as coisas caírem do céu. Você tem que tá se movendo para as coisas acontecerem, entendeu? E às vezes o cara fala assim, mas eu não vejo oportunidade nenhuma, que não sei o que, é tudo tão difícil, eu não tenho dinheiro para começar um negócio, para começar uma outra. Gente, não precisa de ter dinheiro para buscar uma fonte alternativa de receita, não precisa de ter dinheiro. Todas as fontes alternativas de receita que eu busquei, assim, dentro da minha empresa, exceto quando eu investi em outra empresa, entrava em parceria com outros sócios e tal. Mas eu nunca despendi dinheiro. Quando eu vendia computador, chegava pro cara e falava assim, você quer comprar um computador? Quero. Qual configuração você quer? Tal. Preciso de tanto de entrada. Pegava a entrada do cara, pagava o fornecedor, ia lá, entregava o computador para ele e embolsava o lucro. Existem inúmeras, mas inúmeras empresas no mercado que precisam de revendedores. Mas eu não sei vender, eu não tenho tempo para vender. Beleza, cara. Sei lá, pensa em outra alternativa. Vai fazer, sei lá, pizza à noite para entregar na casa dos outros. Monta um carrinho de pipoca na saída da escola, da faculdade. Enfim, tô dando exemplos aqui, mas
Só para vocês, só para ilustrar mais ou menos o que eu quero dizer. O importante é que a gente, como empresário, como um funcionário, como um investidor, a gente esteja sempre buscando fontes alternativas de receita. Se você não tiver fontes alternativas de receita para você, uma coisa é certa, o seu dinheiro vai estar sempre mais curto do que o mês anterior. Isso aí é mais do que óbvio. Enfim, então mais ou menos é essa aí que eu queria dizer para vocês. Eu tava pensando em fazer esse vídeo aí lá na praia, lá, depois que eu voltasse da praia. Depois eu fiquei refletindo sobre essas situações, aí eu falei, pô, vou trocar uma ideia com a galera do blog, deixar uma mensagem lá para eles, mas acabou que nem consegui falar sobre isso lá, correria pra lá pra cá. Só deu para inserir uma notinha lá no Day One, no aplicativo que eu uso para marcar esses momentos. E pensei, na hora que eu chegar em casa com mais calma, eu faço o vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi um pouco... Tem um pouco a ver com a noção do blog, mas foi meio diferente do que a gente está acostumado a falar aqui. Um abraço e até a próxima.